Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que estamos em pé, por gentileza, abramos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo médico amado Lucas. O livro do Atos dos Apóstolos é também conhecido como Atos da Igreja, ou Atos do Espírito Santo. Capítulo de número 9. Vamos ler o capítulo de número 9 do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do primeiro versículo até o versículo de número 15 e 16. Todos acharam? Amém? Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Eu quero que a igreja repita comigo ali no telão o versículo de número 15. Por gentileza, Marcos, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3, já. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Obrigado. Bota a mão assim. Agradeço a Deus por essa oportunidade singular que nos proporciona nessa noite, pela confiança do nosso pastor, que nem bem chegamos, já nos intimou aqui. E eu confesso aos irmãos que eu saí de casa com muita dor de cabeça. Até pedi para o pastor Rodrigo orar ali por mim, os irmãos orem por mim também. E estava vindo aqui para ouvir o pastor Otiniel, né? Eu achava que ele estaria aqui hoje, mas o Senhor Deus sabe de todas as coisas. Às vezes nós planejamos alguma coisa, mas a Bíblia diz em Isaías, eu gosto muito daquele texto, quando Deus fala através de Isaías: Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os teus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Então significa, se você chegou aqui nessa noite com um pensamento na tua mente, com um caminho a percorrer, com uma ideia, com um propósito, Deus está dizendo para você que a partir de hoje Ele tem diante de você um novo caminho, um caminho mais excelente, e se você entrar por esse caminho, você será bem-aventurado e será feliz. Nós pedimos para os irmãos lerem conosco o versículo 15, que diz que o Senhor apresenta para Ananias o
Saulo de Tarso ali como um vaso escolhido. E o Senhor intima Ananias para que fosse até onde estava Saulo e diz: vai lá, porque esse para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, reis e dos filhos de Israel. Eu quero pregar aqui nessa noite, irmãos, nestes minutos que me cabem, sobre as 5 características de um vaso escolhido. 5 características de um vaso escolhido. Todos nós cantamos aquele corinho, todo culto quase, né? Quando temos um tempinho, eu quero ser, Senhor, amado. Vamos cantar? Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Mais uma vez, todos agora. Eu quero ser. Canta, igreja. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Glória a Deus. Nós cantamos que queremos ser um vaso novo. Nós queremos ser vasos escolhidos por Deus. Quando nós estudamos a biografia de Paulo, nós encontramos ali lições preciosas para nós, porque uma das biografias mais fantásticas da Bíblia, depois de Cristo, é do apóstolo Paulo. Dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu mais da metade. Ele escreve 13 livros do Novo Testamento. Ele inicia aqui no capítulo 9, tem um encontro com Cristo, e é isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Ele começa a pregar a palavra. A sua primeira viagem missionária, a Bíblia diz que ele fez esta viagem com outro apóstolo. Sabe o que mais ele fazia? Ele dava o seu voto de autorização para matar os cristãos. Embora a Bíblia Sagrada registre de maneira mais clara no capítulo 8 de Atos, quando Estevão foi apedrejado, mas no capítulo 26, 22, no decorrer da história de Atos, você encontra o próprio Paulo testemunhando que ele dava o seu voto de morte. Então muita gente foi morta, muita gente foi apedrejada com o voto ali de Saulo, porque ele era um dos principais da sinagoga. Mas por que eu estou dizendo isso, meus amados irmãos? Como é que alguém que assassinava crente, alguém que matava crente, alguém que arrastava crente, alguém que apedrejava crente, agora é escolhido para ser um vaso por Deus para anunciar esse mesmo evangelho? Isto significa, eu quero dizer aqui nessa noite, que quando Jesus escolhe alguém para ser um vaso, ele não está preocupado com o seu passado de pecado, de miséria, de erro, mas ele pega essa pessoa, ele faz dela uma nova criatura. As coisas velhas se passam e eis que tudo se fez novo, porque esta é a essência do evangelho de Jesus. A essência do evangelho é esta: transformação total. O Senhor Jesus não está preocupado com o teu passado. Alguém um dia chegou para mim e disse assim: eu não consigo nem orar direito hoje não, porque Satanás me acusa dos meus pecados lá do passado.
O inimigo diz no meu ouvido e me faz lembrar de tudo de errado que eu fiz, e eu não me sinto digna de estar na casa de Deus, de louvar e cantar os hinos da harpa, de cantar com as irmãs do círculo de oração. Daí eu abri a Bíblia e disse para aquela irmã, primeira carta de João, no capítulo 1: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17: portanto, se alguém está em Cristo hoje, se está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Meu amado irmão, minha amada irmã, nessa noite, se Jesus se escolher como vaso a partir de hoje para fazer alguma coisa em prol do seu evangelho, não se preocupe com o seu passado, porque Ele apaga o seu passado, e a Bíblia diz que Ele lança no profundo do mar todas as nossas fraquezas, todas as nossas falhas. Ele escreve o nosso nome no livro da vida e abre diante de nós um novo caminho a ser percorrido. Nós adoramos a Deus aqui nessa noite. Diz a biografia de Lutero que um dia Satanás apareceu para ele e começou a escrever diante dele todos os seus pecados e falhas. Mas no final daquela lista, diz o biógrafo que Martinho Lutero escreveu também esse texto que eu citei, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia! É por isso que nós estamos aqui nessa noite, irmãos. É não por mérito teu, não porque você tem tantos anos de fé, meu pai, minha mãe, eu nasci no berço evangélico, não. É porque um dia o Senhor Jesus te escolheu para ser um vaso na casa dele, para ser um pregador da palavra, um anunciador de boas novas. Aleluia! E Ele tem para cada um de nós aqui nessa noite um trabalho específico a ser feito. Há pessoas que nunca subirão aqui para ter uma palavra, porque não conseguem se expressar. Mas lá na rua onde você mora, no seu percurso no trabalho, sempre o Senhor vai preparar uma oportunidade para você falar desse amor de Cristo. E não se preocupe com o teu passado. Se você teve um novo encontro com Cristo, Ele pode fazer de você um vaso escolhido. Segunda característica do vaso escolhido: sua chamada é rodeada de visões extraordinárias. Circunstâncias extraordinárias acontecem na vida de alguém quando tem um encontro com Cristo. Há pessoas, meus amados irmãos, que dizem: eu nunca imaginava, o pastor já deu testemunho dele mesmo, me lembro agora, não gostava de crente, não gostava de cristão, mas quando alguém tem um encontro com Cristo, todo conceito cai por terra, todo preconceito cai por terra, porque o Evangelho é maior, o Evangelho é mais poderoso, o Evangelho confunde muita gente mesmo, porque a sabedoria do Evangelho não foi revelada para os sábios, mas foi revelada aos pequeninos que querem ter um encontro com Cristo. Não existe nada mais lindo do que a essência do Evangelho. Circunstâncias extraordinárias. Como é que alguém explica? Me lembro agora do irmão Jeová. Como o nome dele mesmo, Jeová? Miguel, chama ele de Miguelito. O Miguel, que é nosso cooperador aqui na igreja. Há cerca de 10 anos atrás, ele estava trabalhando lá na minha casa, na construção da minha casa. Muitos anos desviado, mais de 20 anos, né, pastor Jeová? 28 anos desviado dos caminhos do Senhor. Mas o irmão Ezequiel, o Zico, nós chamamos lá na Vila Osório, que hoje está lá em Tatuí, Itapetininga, levou um aparelho lá de som, mas colocou e começou a colocar lá os CDs
dos hinos orquestrados da harpa cristã. Deixa eu trazer uma advertência para vocês hoje nessa noite. Às vezes nós não damos muito crédito. Quando a banda está tocando muito da harpa aqui, às vezes muitos nem cantam. Uns não trazem a sua harpa, outros acham que não é tão importante. O telão está aí na frente, mas ele não canta, aqui te percebe. Mas os hinos da harpa cristã são verdadeiras mensagens inspiradas para nós. E todo dia lá estava tocando CD, todo dia estava tocando CD. Aí chegou um dia, irmãos, que eu estava lá trabalhando também. O Miguel chegou, o Miguel era um embriagado, fumava, mascava fumo lá na construção, uma vida de miséria. Mas teve um dia que eu estava num dos cômodos da casa, chega o Miguel em prantos, irmão Josias, derramando lágrimas assim, irmão Yuri, e falava: eu não consigo mais, eu não posso mais, eu não consigo mais, eu preciso ter um novo encontro com Cristo. A orquestração do hino inspirado da harpa foi lá no fundo da alma dele. Aleluia. Circunstâncias extraordinárias. Quando Deus quer escolher alguém para ser um vaso. O Jeová tinha chegado, nós chamamos o pastor Jeová. Ele dobrou o joelho ali na construção do banheiro. Nós oramos por ele. Ele pegou um maço de fumo e jogou fora e falou: a partir de hoje eu sou filho de Deus de novo. E está firme até hoje. Enquanto você está aqui tranquilo na Santa Ceia, ele está atendendo o teu veículo lá fora. E nunca ouviu nenhuma reclamação do Miguel com o seu palitozinho, com a sua gravata. Porque é isso que acontece com o verdadeiro evangelho de Cristo, meus amados irmãos. Circunstâncias extraordinárias. Foi o que aconteceu com Saulo de Tarso no caminho da perseguição. A Bíblia diz que ele estava aproximando-se de Damasco. Subitamente, assim que acontece, subitamente, cercou o resplendor de luz do céu, caiu por terra, teve aquela visão e ouviu a voz de Jesus. Quantos estão ouvindo a voz de Cristo aqui nessa noite? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Segunda característica do vaso escolhido: circunstâncias extraordinárias. A Bíblia diz que ele cai por terra e pergunta: quem é, Senhor? E o Senhor Jesus responde: eu sou Jesus. Sou Jesus a quem você está perseguindo. As pessoas às vezes estão fazendo alguma coisa achando que é o correto, mas estão indo completamente o oposto da vontade de Deus. Mas nesta noite algo subitamente pode acontecer. Terceira característica do vaso escolhido: ele logo aprende a lição de dependência. Ele logo aprende a lição de dependência, irmãos. A primeira característica que eu disse, que o Senhor Jesus não está preocupado com o seu passado. A segunda, que a sua chamada é cercada de fatos extraordinários, circunstâncias extraordinárias. Terceira lição, ele aprende a lição da dependência. Que lição que é essa, irmãos? A Bíblia diz aqui que os homens estavam com ele e ficaram espantados. Saulo se levanta da terra, tentou abrir os olhos, não viu nada. E agora, o grande perseguidor Saulo, aquele que arrastava, que assolava, que arrebentava, que prendia, que apedrejava,
que guardava as vestes das testemunhas quando apedrejava, que tinha cartas no bolso, está fazendo o que quisesse, agora ele precisava ser conduzido pela mão, meu amor. Vem cá, gente. O vaso escolhido, ele tem que aprender a lição de dependência. Então ele não vai mais onde ele quer ir por sua própria vontade. Ele não vai a lugares onde ele quer ir, ele vai precisar ser conduzido pela mão. Aleluia. Sabe por quê? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Não sabeis vós que não sois de vós mesmos? Fostes comprados por bom preço. Glorificai-vos, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você não se manda mais. Quem manda na tua vida é Cristo. É Cristo. É Cristo que manda na tua vida. Xarabacandaraias. Quando sente que Ele está aqui conosco nessa noite. Quem é vaso, ele aprende que ele depende de alguém agora. Ele é dependente. Nós estamos numa fase, numa época da síndrome da suficiência. Eu sei, eu faço, eu aconteço. Tenho 10, 20, 30 anos de ministério, nasci na fé, sei como fazer isso, sei como fazer aquilo, sei como decidir isso. Está esquecendo a lição que ele depende de Deus. O grande Saulo precisa ser conduzido pela mão por alguém menor do que ele. Logo aprende a lição de dependência. Quarta característica do vaso escolhido: sua escolha não está condicionada a opiniões alheias. Sua escolha não está condicionada a opiniões alheias. O que tem a ver com o texto? Eu vou explicar. Vocês percebem, irmãos, que muitas vezes nós não fazemos algo para Deus em prol do Evangelho, porque nós estamos preocupados com o que as pessoas vão achar, vão pensar. Eu não vou cantar mais porque fulano vai pensar aqui. Eu não vou pregar mais porque fulano falou que eu erro muito português. Eu não vou fazer isso porque... O Espírito Santo Deus está falando conosco aqui nessa noite. E Ele está te fazendo lembrar daquilo que o Senhor te chamou para fazer em prol da sua obra. E que faz muito tempo que você não faz. Quantos aqui que levavam folhetos lá no trabalho, que falavam de Jesus lá no trabalho, ou ele quer ter uma oportunidade só na igreja, mas o Senhor Jesus está olhando para você, preparando uma oportunidade diante de você. Eu gosto de caminhar, irmão, sábado pela cidade, de manhã bem cedo, e o Senhor nos prepara oportunidades para falar do seu amor. Você encontra com desviados, fala de Jesus. Você vê a situação, a injustiça social que existe. Esses dias eu passava na frente de um salão muito chique aqui da cidade, e nem tinha aberto o salão, mas já tinha lá alguns carros esperando para abrir o salão, para pagar um penteado, um corte de cabelo de 500, 400 reais, 600 reais. Aí desci por aquela rua, depois subi por uma outra. Eu encontrei aqui uma cena triste. Havia uma senhora, certamente era a avózinha, a sua filha, e mais um menino de 2 anos, mais ou menos. Eles estavam catando papelão, pastor. E o menininho, Rodrigo, ele estava deitado, como era muito sério, ele estava dentro do carrinho do papelão. Aquele frio assim de shorts, ainda colidinho ali, dormindo, cochilando. E aí a sua avó balança uma corda para que ele acordasse, para ele precisar colocar mais papelão ali. É a injustiça social que existe. Uns têm muito, os outros não têm nada. Mas nós temos o Evangelho de Jesus
Eu gosto do texto de Jeremias. Tem um texto lá em Jeremias, meus amados irmãos, 29:11, se não me falha a memória. O Senhor Deus fala assim: eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Sou eu quem sei, diz Deus. Olha lá, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Há uma tradução que diz: para vos dar esperança e um futuro. Meu amado irmão, minha amada irmã, esqueça, não dê crédito à opinião alheia, mas saiba que o Senhor Deus está interessado em fazer de você um vaso escolhido para Ele. O que importa é o que Ele pensa. Está no texto isso, irmão? Olha que está. Saulo estava lá na casa de Judas, cego. Na cidade de Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor Jesus aparece para Ananias e fala para Ananias: Ananias, o seguinte, você vai lá na rua chamada direita, na casa de Judas, e lá tem um homem chamado Saulo. Aqui, irmãos, eu entendi. Sabe aquela história dos pregadores que falam que Jesus sabe o endereço, sabe o nome da rua, sabe o nome? É daqui que eles tiraram, pessoal. Porque o Senhor Jesus fala para Ananias: você vai lá na rua chamada direita, na casa de um homem chamado Judas, porque lá tem um homem chamado Saulo, e ele está orando. Que bênção! Ele está orando. Aí Ananias já obedece e já vai, né, irmãos? É isso que acontece? Não, ele questiona com Deus. Ananias, que era um discípulo piedoso, um homem crente de verdade, pastor Daniel, é verdade? Ele questiona com Deus: mas Senhor, não é esse aí que mata, que arrasta, que arrepia? O discípulo de Cristo questiona com Cristo a respeito de uma escolha que Cristo estava fazendo. Mas não é esse homem que nós temos ouvido falar: muitos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. É ele aí, é ele. Mas quando o Senhor Jesus escolhe alguém, Ele não está preocupado com a opinião dos outros. Por mais crente que seja que dê opinião, irmãos, aqui é uma lição novinha aqui. Porque a pessoa que se acha no poder e domínio de emitir opinião a respeito de qualquer um. E às vezes nós nos enganamos com as aparências. Nem tudo que é, nem tudo que parece é na verdade. E Ananias, ele dá o conceito para Jesus de quem era Saulo, mas esse é o perseguidor. O Senhor Jesus, tu não sabe que aos teus santos ele trata mal em Jerusalém? É claro que Jesus sabia, irmãos. Só que Jesus estava interessado em fazer um vaso escolhido. Ele não está preocupado com as opiniões. Agora olhe para cá, por favor. Se o próprio Jesus não está preocupado com aquilo que pensam a respeito de nós, você vai ficar preocupado, não vai fazer nada. Ah, não vou tocar na banda mais, não vou cantar nos jovens mais, não vou cantar no coral mais. Bom, João Marcos esqueceu de mim, encontrou comigo na rua, nem me deu paz do Senhor. Tem gente que acima de qualquer bobagem não faz mais nada daquilo que o Senhor chamou para fazer. Ah, o pastor encontrou comigo no mercado e fez de conta que me conheceu. Às vezes não vê, irmão. Tem gente que por tão pouca bobagem ele acha: não vou na tela parte mais, não vou no culto ardido mais. Mas nessa noite o Senhor Jesus está falando conosco. Não fique preocupado com as opiniões dos outros a teu respeito. Faça aquilo que o Senhor pediu para você fazer. Por menos importante que pareça, eu
eu gostei, nunca me esqueci do testemunho do pastor José de Oliveira. Ele foi viajar lá para o Oriente, e quando ele pregava naquele calor lá de quase 50 graus, tinha um irmãozinho que fazia vento com a folha de palmeira dele, ele pregando e o irmãozinho lá. Ele se incomodou com aquilo, e depois da mensagem ele falou: irmão, por favor, a próxima vez que eu for pregar, não quer que o irmão faça isso. Parece que eu estou aqui muito confortável, parece que é muito humilhante para o irmão, então eu não quero me sentir assim muito. Sabe o que o irmãozinho falou para ele? Ah, pastor, por favor, pastor, deixa eu fazer isso. É a única coisa que eu sei fazer. Eu quero fazer, pastor, sabe por quê? Eu só sei fazer isso. Porque quando eu abandono o pastor aqui, eu não tenho mais liberdade para falar desse calor tremendo. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer, irmão. Não se preocupe com a opinião alheia. Lembre-se de Jeremias 29. O Senhor Deus é que tem bons pensamentos a teu respeito. Aleluia. Quinta característica, eu encerro aqui. Precisa ser cheio do Espírito Santo. Primeira característica, o Senhor Jesus não está preocupado com o teu passado, guarde bem. Segunda característica, sua chamada é rodeada de circunstâncias extraordinárias. Terceira característica do vaso escolhido, ele logo aprende a lição de dependência. Tem que depender de Cristo. Quarta, sua escolha não está condicionada a opiniões alheias. O próprio Paulo escreve depois em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a seguir, e diz assim: olha, irmãos, que não são muitos os sábios e entendidos que o Senhor escolheu. Está lá isso. Não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas quem Deus escolhe? Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para destruir aquelas que são. Então, meu amado irmão, não diga eu sou fraco, eu não posso. É você quem Deus escolhe. E a última característica, precisa ser cheio do Espírito. Porque o Senhor Jesus convence Ananias e fala: Ananias, é o seguinte, é você mesmo. Sabe por quê? Porque eu já mostrei para Saulo, e ele viu, estava orando com uma visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, que é você, que eu já estou falando agora, e vai orar por ele. Você vai orar por ele, para que ele veja. E a Bíblia diz que Ananias obedece. É bom obedecer, né, irmão? Ananias obedece, vai na casa de Judas, na rua chamada direita, e quando ele chega lá, versículo 17, olha que interessante para nós, que lição preciosa. Então Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde andava, o vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheios do Espírito Santo. A quinta característica do vaso escolheu ser cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que imediatamente caíram dos olhos como umas escamas. Saulo recupera a vista, levanta-se e é batizado nas águas. Come, sente-se fortalecido. Ficou alguns dias com os irmãos lá em Damasco. Olha que interessante. Pouca gente fala nos outros versículos aí. Põe para mim lá, verso 20. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. No lugar onde ele foi para destruir os cristãos, ele tinha pegado cartas lá de Jerusalém para as sinagogas de Damasco, para arrastar os cristãos. Ele chega justamente na sinagoga de Damasco e começa a falar: não, Jesus de fato é o Filho de Deus.
Quem é cheio do Espírito Santo tem ousadia. Quem é cheio do Espírito Santo tem coragem. Quem é cheio do Espírito Santo não olha para as dificuldades. Quem é cheio do Espírito Santo não olha para as acusações, para as pedradas, para as injustiças, para as perseguições, mas ele se levanta como atalaia de Cristo, onde quer que ele esteja, e fala: só Jesus é poderoso para salvar. Eu não tenho nada, mas ele tem tudo. Eu não posso nada, mas ele pode todas as coisas. O Senhor Jesus está interessado aqui nessa noite em escolher vasos, em preparar vasos. Fique em pé, por favor. Quem é cheio do Espírito Santo confunde. Versículo 21. E todos os que ouviam estavam espantados e diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui para os levar presos aos príncipes e os sacerdotes? Versículo 22. Saulo, porém, olha o que Saulo fazia, lá no lugar onde ele foi para prender, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Quem é vaso escolhido se esforça um pouco mais.